Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carolina e você está no Universo Projetado. Hoje eu começo aqui nesse canal uma série de vídeos que eu quero mostrar para vocês como que foi os bastidores da criação de um curta-metragem chamado Jornada. Este curta-metragem foi produzido de forma totalmente independente e custeado com recursos próprios. Por isso, trata-se de uma produção mais humilde, como outros já produzidos aqui. O conceito, porém, é tentar mostrar pelo menos parte do processo percorrido até chegar ao resultado final. E isso por meio de vídeos mostrando as etapas. Então, algumas coisas podem parecer confusas, mas tentarei exemplificar o máximo possível cada etapa. Então, eu espero que vocês venham comigo nessa jornada para conhecer como é que foi esse processo na minha percepção. Também quero deixar aqui como uma documentação de como foi esse primeiro processo trabalhando com outras pessoas, porque o cinema nunca vai ser feito sozinho. Esse curta passou por muitas etapas, e hoje a questão é, como tudo começou? A primeira coisa que pensei foi o que eu quero contar e como. Eu queria algo familiar, e tinha alguns rascunhos de ideia, mas não conseguiria desenvolver sem pensar alguns pontos, e esses que irei tratar hoje aqui no vídeo. Então, começando o vídeo, é óbvio que os gostos próprios do diretor trazem uma singularidade nas obras, mas vejo que muitas vezes as pessoas acabam associando isso só à aparência estética, ao design. Só que existem também escolhas e contextos que moldam a obra de forma mais profunda, antes mesmo dessas partes mais visuais, seja na construção em si ou na narrativa. Indo para o meu projeto, os pontos iniciais que considerei importantes foram 3. Optar por uma narrativa linear, com começo, meio e fim. A segunda foi a proposta de desenvolver um curta sem diálogos. E a terceira é o desenvolvimento do projeto todo em 3D. E por que esses pontos foram cruciais? Primeiro porque, embora eu tivesse algumas ideias de histórias em mente, era preciso definir a forma narrativa para, e, a partir dela, entender o que seria ou não viável para realizar. Era importante compreender os limites, principalmente em relação aos 2 últimos pontos, justamente por conta do tempo e do dinheiro. Eu precisava desenvolver uma história que ficasse dentro desses limites. E, na minha opinião, esses pontos foram cruciais para entender o que eu devia fazer. E a partir deles, foi possível trilhar um caminho de estudos para compreender o que era necessário. Então, como eu sabia que eu ia utilizar o 3D, eu sabia que eu ia ter que entender a pipeline de uma produção em 3D. A pipeline é complexa demais para explicar rapidamente, e por isso preparei essa série de vídeos para demonstrar melhor. Se fosse resumir, diria que a pipeline funciona como um guia para manter o controle e a organização, além de ser o indicativo da produção, qual a sequência de realização das etapas. Mas é importante lembrar que não existe um modelo único. Se observarmos os projetos mais famosos dos estúdios mais famosos, veremos que cada um possui sua própria estrutura. Todos seguem a base da pré-produção, produção e pós-produção. Porém, no decorrer do processo, surgem diferentes funções e etapas que variam bastante, dependendo de muitos fatores, principalmente de orçamento disponível. No meu caso, por não ter muitos recursos, precisei reduzir algumas etapas e criar um rascunho aproximado do que seria necessário para um projeto em 3D. Ao final, vou destacar os pontos que funcionaram ou não para mim. Afinal, sempre existe algo que não sai como planejado. E isso é totalmente normal em um primeiro curta independente. Então, o que eu posso explicar por agora é que a minha necessidade de compreender o caminho a ser trilhado pelo 3D vinha da importância de entender o tempo e o custo envolvidos nesse processo. E saibam, sempre acaba saindo mais caro do que o previsto. Além disso, era essencial contar com profissionais responsáveis por cada etapa, o que na minha opinião é sempre o maior desafio. Acabei separando as partes que considerei capazes de executar sozinha e deixei o restante para outras pessoas mais especializadas. No entanto, quando eu digo que esse era um pilar importante, é porque durante todo o processo as coisas foram modificadas e as etapas acabavam se movendo de lugar. Por isso, a explicação ficará mais clara conforme forem apresentados os vídeos. Desde o início eu sabia que eu queria meu curta sem fala, sem diálogo, que me levou a estudar então a narrativa visual. A parte visual é a forma mais direta de você comunicar uma história
um símbolo ou algum significado próprio. Se a pessoa vê aquilo, ela vai entender o que significa. Obviamente que alguns tipos de simbolismos, eles vão se moldar conforme o espectador. Afinal, cada um tem uma experiência de vida diferente. E isso vai moldar a história para aquela pessoa. Porém, a gente pode utilizar de simbolismos universais. Um dos estudiosos a difundir esses conceitos relacionados ao signo linguístico foi Saussure, onde, resumindo, descreve o significante como a representação acústica da palavra. Através desses elementos, a mente associa o conceito a uma imagem, que constituem o significado, e dando sim por fim o signo, que é a união dos dois. Trazendo esse pensamento exclusivamente para o cinema, no livro A Linguagem do Cinema, é comentado que dentro de cada obra há uma grande quantidade de signos. Os autores ainda comentam sobre o significante, que aqui eles trazem como a imagem de algo direto e percebido pelos sentidos, e o significado é as possíveis associações feitas a elas. Por exemplo, frente à imagem, que é o significante, o espectador automaticamente liga o objeto, a imagem, a uma percepção de algo que guarda muita coisa, a mochila. E pela composição da imagem, se entende que foi preparada para uma viagem mais longa. E essa linha de pensamento é o significado. Ou seja, uma imagem não é uma mera imagem, e sim é uma composição de significado. E, através desses símbolos primordiais, é possível partir para outras dinâmicas de chamar a atenção do público e dar mais significado. Então, como meu curta não teria a dinâmica da fala, foi necessário usar os objetos como forma de expressão, além de atuação e tudo mais. Então, esse estudo começou ainda na concepção da ideia e se estendeu até a produção, envolvendo câmera, movimento e todos os outros elementos. Por isso, esse foi um dos pilares para mim. Entender o que eu deveria mostrar e qual o propósito disso. Irei abordar isso nas próximas etapas, e principalmente no roteiro. Mas a minha vontade de fazer um curta-metragem sem diálogos era realmente ter essa experiência de como você produz algo que tenha começo, meio e fim, sem precisar dizer uma palavra. Como você resolve esse problema? O próprio Hitchcock, então, utiliza dessa artimanha, do entender que você não precisa estar falando para o público o que está acontecendo na tela, porque ele está vendo. Então você tem que utilizar dessa dinâmica que você já está na vantagem, você pode mostrar o que você quiser para a pessoa, guiar o olhar dela, então para que você ficar falando tudo? Além de querer estudar essa dinâmica de narrativa, até por influência do livro do Hitchcock, escolhi fazer o curta sem diálogos, tanto por receio de que a atuação de voz pudesse se tornar um problema, quanto por acreditar que a ausência de fala tornaria a história mais universal. No entanto, houve um ponto que precisei analisar e acabei aceitando como parte do processo: a necessidade de preencher o espaço sonoro com mais detalhes, sons específicos, efeitos e principalmente músicas, o que acabou gerando um novo tipo de gasto. Mas continuei mesmo assim. Então, por isso que é importante você ter ciência das coisas que você vai ter que passar. Um bom diretor, ele vai guiar a pessoa a ver aquilo que ele quer que você veja. A composição de cores, cortes, movimentos de câmera, composições, tudo isso foi feito propositalmente. Mas não podemos colocar a carroça à frente dos bois. Em breve, vou trazer o vídeo que fala sobre a ideia no papel, desde o roteiro até os conceitos. Então, se você curtiu esse vídeo, dá o like, compartilha, comenta aqui embaixo e espero que você acompanhe os próximos vídeos, porque aí a gente vai começar realmente a mostrar a produção. Até mais!